Olá, meu nome é Cláudio Matos, eu sou CEO aqui da Cultive e vou ministrar para vocês a disciplina aqui chamada nesse nosso edital de Realidade Brasileira. Espero que você esteja aproveitando da melhor forma possível o nosso curso preparatório da Cultive e, sem mais enrolações, vamos direto ao nosso ponto. Então vamos lá. Eu falei com vocês lá no início desse curso, na primeira aula, eu falei que nesse momento de trazer essa disciplina chamada no edital de Realidade Brasileira, eu ia trazer isso de uma forma diferente, aproveitando de toda aquela experiência que eu falei que tanto eu como a equipe da Cultive temos nesse tipo de concurso. A gente vai tentar trazer isso aqui de uma forma que essa disciplina seja um diferencial. Se português, matemática, legislação são disciplinas comuns, digamos assim, e que todo mundo que busca ali ter um conhecimento aprofundado ali consegue um resultado parecido nas provas, a gente detectou que aqui, realidade brasileira, é onde dá para a gente dar um diferencial para o nosso aluno, ok? Então, eu expliquei lá naquele primeiro momento, mas eu trouxe isso aqui de uma forma um pouco diferente. O que eu vou fazer? Eu vou, nessa aula introdutória, eu vou trazer ponto por ponto do que o edital está apontando como passível de cobrança no dia da prova. Eu vou trazer ponto por ponto, explicando para vocês o que dentro de cada ponto é mais importante, o porquê isso é mais importante. Eu vou explicar para vocês e vou mostrar em cada ponto o que é mais importante. Para quando você for, num segundo momento, para as aulas escritas, as aulas em texto que eu coloquei, você consiga ter acesso a todo o conteúdo, escrito por mim esse conteúdo, então você vai ter acesso a todo o conteúdo, mas com a informação que eu vou te dar agora, você já vai saber no que focar, tanto na hora de consumir essas aulas em texto, como na hora de depois fazer exercício, estudar numa apostila de revisão, como por exemplo a apostila da Provari que a gente indicou para você. Então, assim, você vai saber olhar com um olhar mais crítico isso, e aí você vai conseguir ter um diferencial. São assuntos muito amplos. Se você for dar uma olhada mais com uma lupa aqui nesse ponto de realidade brasileira, você vai ver que, como eu já falei lá na aula introdutória, lá na primeira aula, nesse ponto do edital, a banca juntou História do Brasil, praticamente tudo de História do Brasil, Geografia do Brasil, boa parte, ou quase tudo de Geografia do Brasil, e atualidades, o que outros editais trazem em separado, História, Geografia, Atualidade, aqui veio junto nesse ponto, e se você pegar cada um dos tópicos que estão aqui, eles falam, por exemplo, história dos povos, história dos negros no Brasil, e ele traz alguns pontos, e ele traz desafios atuais, ou palavras desse tipo. Então, quando eles trazem esses desafios atuais, não sei o que lá, contemporâneos, isso aqui nada mais é do que atualidade, é tudo. Então, assim, seria muita coisa, seria um conteúdo quase que infinito, História e Geografia do Brasil, geral, mais atualidades. Então, assim, foi uma maneira legal que eles fizeram no edital, de colocar tudo isso aqui junto, chamando isso de realidade brasileira, e aqui que vai a nossa tarefa, como pessoas experientes em concurso, a gente tem que apontar para vocês o que é importante, para que você não perca tempo estudando coisas absurdas, né, como às vezes um cursinho menos experiente acaba trazendo, um material didático menos experiente acaba trazendo, e você perde tempo que você podia estar dedicando a outros pontos. Então, aqui eu vou fazer exatamente isso com vocês, falar um pouquinho de cada um dos pontos, mas nesse primeiro momento não explicando o conteúdo em si, falando o que é importante, para no segundo momento, quando você for ler o conteúdo que eu já escrevi de uma forma bem resumida, que vai direto no ponto suficiente para você responder as questões, e principalmente focando naquilo que interessa para valer. Desculpa eu estou sendo redundante nisso, mas é que aqui está o diferencial. Se você levar a sério isso que eu estou falando agora e acreditar em mim, com base em tudo que eu falei para vocês lá na introdução, nessa experiência que eu tenho, acreditar em mim, acreditar nos profissionais da Cultive, você vai conseguir realmente ganhar muito tempo, indo direto naquilo que interessa, ok? Então, sem mais enrolações, né? O edital traz o quê? Formação do Brasil contemporâneo. É história. Aqui o edital deu uma ramificada ali já no título desse ponto 1, tá? A formação do Brasil contemporâneo, e ele já traz
no edital alguns pontos ali que ele coloca como importantes, mas isso aqui é a história do Brasil. Para este ponto e só para este ponto eu trouxe o curso de História para concurso, História do Brasil para concurso completo do professor Roberto aqui da Cultive. Neste ponto, nos demais, eu vou só apontar aqui para vocês neste vídeo e a gente só vai ter conteúdo escrito, conteúdo rápido e escrito, para você não perder tempo e ter tudo aquilo. Então, na parte de história dos negros, história dos povos indígenas, dinâmica social, manifestações culturais, movimentos sociais e por assim por diante, né? Desenvolvimento econômico, sustentável, biomas, vamos virar aqui a página, matriz energética, população, desenvolvimento urbano, estrutura urbana, desenvolvimento rural, inserção. Todos esses outros pontos, eu vou trazer esse texto escrito por mim, indo direto no ponto. Então, vamos lá. Começando. Formação do Brasil contemporâneo. Eu vou apontar ali, mas antes de você ler junto comigo o que é o mais importante, eu vou explicar o porquê é mais importante. E aqui tem uma coisa que eu tenho que falar para vocês. A gente vive não só no Brasil, a gente tem mania de falar, no Brasil, hoje assim, não é no Brasil, é no mundo. A gente vive uma era de polarização política. Então, temos basicamente grupos de pessoas que veem de formas antagônicas à realidade do país, à realidade do mundo. Então, assim, tem um grupo que vê de forma mais conservadora e tem um grupo que vê de forma mais progressista. Interessa pra gente saber qual é a visão correta, o que eu, Cláudio, acho disso? Não interessa. Interessa o que você acha disso. Neste momento, não interessa. Por quê? Porque aqui não é momento de ganhar uma discussão, de mostrar o que a gente pensa, o que não pensa. Aqui é momento de passar na prova. Então, o que nós temos que lembrar? Que neste momento nós temos um governo e pessoas colocadas em cada uma das pastas do governo que tem uma visão de mundo mais progressista. Então, os termos, os pontos que vão ser mais cobrados neste concurso vão ser os pontos alinhados com uma agenda mais progressista. Ah, mas Cláudio, eu não concordo. Não interessa. O que interessa aqui agora é passar no concurso. Então, concorde você ou não, o que eu vou fazer aqui é apontar para você os pontos que têm mais chance de cair. Ah, mas Cláudio, você está chutando? Não, eu não estou chutando. Sabe por quê? Porque a gente teve um Enem pouco tempo atrás. Dias atrás, cerca de menos de 2 meses atrás, teve uma prova de Enem, do momento que eu estou gravando esse curso aqui. E o que aconteceu? Já tiveram vários direcionamentos nesse Enem de 2023 que foram direcionamentos de uma visão mais progressista de mundo. Então aqui, pode ter certeza, eu vou colocar o texto todo ali, você vai dar uma lida rápida no texto todo, mas foca naquilo que tem um viés político progressista, tem uma carga ideológica no tema. Porque, claro, todo governo é assim no Brasil e no mundo. O governo que passa, ele quer deixar uma marca daquilo que ele pensa. E um concurso público é o momento de fazer as pessoas estudarem e terem que saber aquilo que a gente pensa. Né? Pensando como governo. Então, quando o governo contrata, não adianta nesse momento aqui, eu vou editar, eu vou estudar a forma que a banca trabalha. Não, porque quem contrata a banca é o governo atual. Então, assim, os conceitos gerais são os mesmos, independente da ideologia. Mas aquilo onde vai o foco, aquilo que vai ser mais cobrado, com certeza é o que um governo mais progressista acha importante dentro de cada um dos temas. Então, quando a gente for estudar formação do Brasil contemporâneo, história do Brasil, vamos ter aulas de vídeo aqui para você já na sequência. O que você tem que se atentar? Ruptura democrática, vou repetir, estude tudo, porque pode cair qualquer coisa no edital, mas dê ênfase em ruptura democrática e redemocratização. Um governo mais progressista, ele abomina o período onde a gente teve um governo militar, por exemplo. Então ele vai ter uma visão crítica e, às vezes, um edital elaborado por um governo mais progressista, ele vai tratar do tema dessa época. Ele vai tratar da redemocratização, vai falar do pós-governo militar como um período de ganhos para a sociedade. Então, ele vai trazer bastante disso. Então, se atente
a uma forma crítica negativa do período de rupturas democráticas, que aqui nesse caso se refere ao governo militar, e de uma forma mais positiva a redemocratização. Na hora de responder um exercício, aqui já vai ter uma dica, isso aqui é dica de estudo, não é nem de edital. Você tiver na dúvida se está certo ou errado, se estiver criticando um governo militar, provavelmente tenha mais chance de estar certa. Se estiver aplaudindo, né, colocando como uma coisa boa o período posterior a isso, algumas conquistas sociais da Constituição, coisas desse tipo, provavelmente tenha mais chance de estar certo. Então, no ponto 1, grava ali, rupturas democráticas e redemocratização. No ponto 2, história dos negros. Eu preparei um texto legal que fala desde a época que os negros foram trazidos, né, como escravos para o Brasil, fala de algumas lutas lá na época, fala do Quilombo do Zumbi dos Palmares, tem várias coisas ali da história, mas o tema que está em alta hoje principalmente no meio mais progressista, na visão progressista da sociedade, é a luta antirracista. Então, dá uma olhadinha nisso, vai com uma lupa ali na parte de lutas antirracistas, ok? Na parte no ponto 3 do edital, que é a história dos povos indígenas, a mesma coisa, foca na luta por direitos atual. Pode cair alguma coisa de história? Pode, mas, e tá lá, a parte histórica tá lá também, foca ali na parte de luta por direitos. No ponto 4, já vi que está com erro aqui, não é eclusão social, é exclusão social. Então, nessa parte que vai falar da dinâmica da sociedade, da luta de classes, essas coisas, pensa na exclusão social. Você vai ver no meu texto, tudo que está aqui em vermelho, no meu texto está ali, bem detalhadinho para você. Quando você chegar ali na parte de dinâmica social, ponto 4 do edital, é exclusão social. Exclusão social e tudo que deriva disso é o que tem muito mais chance de cair. Na parte de manifestações culturais, movimentos sociais e direitos das minorias, eu nem coloquei um tracinho ali, né? Porque eu não coloquei só a primeira parte do que está no edital, eu coloquei como está exatamente no edital, e é isso. Nessa parte aqui, manifestações culturais são importantes, talvez seja dos pontos mais importantes aqui, mas assim, direitos das minorias. Aqui, eu vou dizer para vocês, aqui é onde tem mais chance de cair, inclusive de todos os temas aqui. Direitos das minorias, comunidade LGBTQIA+, tudo que é considerado minoria hoje, saber até dos nomes das pessoas que participam de movimentos sociais, foca nisso, ok? Na parte de desenvolvimento econômico, concentração de renda, uma forma crítica de concentração de renda, crítica. Como que se resolve concentração de renda numa visão progressista? Às vezes taxando mais, cobrando mais impostos, taxando grandes fortunas, tal, e aplicando políticas sociais, redistribuição de renda. Então, pensa, concentração de renda é uma coisa ruim, né? E redistribuição de renda é uma das formas de resolver isso. Tá no texto. Foca lá. Na parte de desenvolvimento sustentável, foca na parte de políticas de desenvolvimento sustentável. Tem uma parte introdutória e essa parte de políticas talvez seja o grande macete nesse ponto. Na parte de biomas brasileiros, a gente vai falar um pouquinho dos biomas, quais são os biomas brasileiros, mas foque no uso racional dos biomas. Uso racional, preservação dos biomas. Tá bom? Uma economia que sabe utilizar de forma racional os biomas. Foca nisso. Na parte de matriz energética, aqui é batata. Fontes renováveis, né? Se for falar de fontes não renováveis, como petróleo e tal, isso aí vai ser sempre criticando, né? Então, assim, se tiver uma crítica às fontes não renováveis, beleza. Agora, para falar assim do que interessa, do que está numa agenda de uma visão de mundo mais progressista, é fonte renovável. E fazendo um link com mudança climática. Falando que a gente está sofrendo muita coisa de mudança de clima hoje pelo uso excessivo de, por exemplo, das matrizes energéticas de fontes não renováveis. Então, foca aqui em fontes renováveis e mudança energética.
Na parte de população, vá com a nossa lupa em dinâmica populacional. No 11 e no 12, fala de desenvolvimento de infraestrutura urbana, né? Metropolização, formação de grandes cidades e tal. Aqui, problemas urbanos. Problemas urbanos na parte de desenvolvimento, o que uma metrópole traz de problema, né? O que esse movimento de saída do campo e vinda das pessoas para a cidade traz de problema, né? Quando se formam essas grandes metrópoles. E, no ponto 12, a parte de segregação socioespacial, né? Falar de como as pessoas estão segregadas socialmente dentro de uma cidade. É, com certeza, aqui que vai estar o ponto a ser mais estudado. Na parte de desenvolvimento rural, foque em concentração fundiária. Concentração fundiária, conflitos pela terra, a luta, por exemplo, do MST para ter uma redistribuição das terras, tal. Foca então em concentração fundiária, né, como uma coisa ruim, e as formas de resolver a concentração fundiária, né, que é a reforma agrária, que ela vem como uma resposta às lutas sociais, tal. Então foca nisso. Na parte de inserção do Brasil no sistema internacional, saiba que um governo progressista ele gosta que o país participe dos órgãos supranacionais, da ONU, das várias agências da ONU. Então, assim, normalmente tudo que tiver de positivo em relação ao país, ser um país que foca em participar desses grupos supranacionais, ONU, etc., tudo que tiver de positivo provavelmente vai estar certo na prova. Então, vamos saber um pouquinho. Porém, tem uma coisa muito importante, a cooperação regional. Basicamente, aqui no Brasil é o Mercosul. Então, assim, pode cair muita coisa, apesar de um certo enfraquecimento atual do Mercosul, foque em saber sobre o Mercosul. O Mercosul é um tema muito caro para o progressismo, ok? E, por fim, na parte de Estado Democrático de Direito, o edital fala de Constituição de 1988 também, foca na parte da afirmação da cidadania e inclusão social. A Constituição brasileira de 88, ela tem uma forte pegada de inclusão social. Ela traz uma lista enorme de direitos. Tem muito direito lá, tem muito direito. Então, se você souber tudo que está garantido de direito para uma pessoa na Constituição, a parte principalmente social, ali ligada aos direitos trabalhistas, que estão no artigo 7º da Constituição, os direitos em geral ali, os direitos e garantias estão no artigo 5º da Constituição, são muito importantes. Então, assim, leia a Constituição, não só vai ali nessa parte da aula aqui, escrita e numa parte de apostila, por exemplo, mas lá também na própria Constituição, você acha na internet, a Constituição Federal, leia os artigos especialmente do primeiro artigo até o 7º. Parece só 7 artigos, mas isso aqui são páginas e páginas, falando de direitos sociais e tal. E daí dá uma folhada ali na Constituição, nas partes mais finais, lá tem falando de povos indígenas também e tal. Dá uma olhadinha em tudo que você enxergou desse edital aqui, que falou de povos indígenas, povos negros, minorias, etc. Dá uma folhada na Constituição e busca aonde tem essa parte social da Constituição e dá uma lida no texto mesmo da Constituição, porque o texto da Constituição é base para formação das provas. Então, assim, tá aqui, ponto por ponto, né? Na sequência aqui vem essas aulas em texto, então você dá uma olhada nesses textos, repito, os textos vão direto naquilo que cai, mas foca principalmente nisso que eu coloquei aqui. E eu vou até voltar aqui no edital anterior, que eu vou falar dentro desses 15 pontos. Se eu fosse indicar para vocês, vou colocar 5 mais importantes. 5 mais importantes, eu focaria no quê? Na parte de histórias dos negros e lustras antirracistas, na parte de história dos povos indígenas, tá? E luta pelos direitos dos indígenas. E também dessa nossa primeira parte aqui em desenvolvimento sustentável, tá? Eu focaria nesses 3. E nesse segundo slide aqui, né, do edital, eu focaria em Estado Democrático de Direito, que é o 15, Desenvolvimento Rural, que é o 13, e o 14. 13, 14 e 15, na parte ali da inserção do Brasil no cenário internacional.
Ok? Relembrando, para quem quiser adquirir lá os planos pagos da Cultive, né? Lembrando que você já sabe mais do que ninguém, né? Tá aqui na parte final já no curso. Nosso curso é sempre gratuito, mas a gente tem lá apostilas e outros e-books complementares para quem é assinante do plano Cultive, né? E também apostilas da editora Aprovar, inclusive uma apostila específica para esse concurso aqui. Lá na parte de... Você clica ali em cima deixa eu lembrar agora, você clica em aprofundar e depois em apostilas digitais. Aí você tem todas as apostilas da Aprovare, livros também, coleções inteiras para concurso, né? Aprovare, tudo que a Aprovare faz é para concurso, inclusive o meu livro Como Passar em Concurso. E você, assinando o Cultive Concurso, você tem acesso a tudo isso, além, é claro, de tirar as propagandas do que tem aí no nosso site e também poder acelerar ou diminuir a velocidade dos vídeos. Ok? Tive que fazer essa lembrança aqui, né? Até porque, embora a Cultive hoje tenha mais de 4 milhões de alunos, né? A gente tem alguns milhares ali que assinam essas funcionalidades, né? E é assim que a Cultive consegue entregar todo o resto de graça para todo mundo. Pessoal, siga a gente lá nas redes sociais, nas minhas. Na minha tem pouco conteúdo, na verdade, quase nada, mas uma hora eu vou colocar. Então já fica me seguindo ali no Instagram. Mas na da Cultive, nas redes sociais da Cultive, sempre tem coisas novas para vocês. Sigam a gente lá e estudem muito esse capítulo aqui, essa parte aqui de realidade brasileira. Isso aqui é o diferencial. Isso que eu estou falando para vocês aqui parece simples, mas ninguém vai dar. Ninguém vai falar, cara, estuda isso, foca nisso, não perca tempo no resto, que aqui você vai ganhar muito mais dinâmica no seu estudo. Isso aqui ninguém vai falar para vocês. Então, estuda desse jeito, por isso que eu trouxe ele direto em texto. Leia esses textos inteiros, focando naquilo que eu falei, releia, pega lá a apostila da Aprovare, pega um outro livro, releia, pega a Constituição, foca nisso que eu falei, que você vai ter muito sucesso nesse concurso, ok? Um grande abraço, eu desejo a sua aprovação e agradeço pela sua atenção. Bye, bye!